Afinal de contas, por que Muzan Kibutsuji foi atrás da família do Tanjiro? Dentre todos os habitantes da província onde eles moravam, porque logo a família de Tanjiro foi escolhida pelo Muzan? Como sabemos, o rei dos Onis não é alguém selvagem, sedento por carne humana. Na verdade, ele mesmo sendo o mais insano, ironicamente é o mais civilizado. Então por que ele iria atrás da família do Tanjiro? Isso é um verdadeiro mistério. E por que ele transformaria Nezuko em um Oni? Será que na verdade não foi uma outra pessoa por trás das cenas, querendo mexer os pauzinhos e causar uma verdadeira guerra? Até porque o fato da Nezuko virar um Oni foi o motivo que fez ele virar um Slayer? E se eu te falasse que isso tem muito sentido, se você lembrar do fato de que nem o Muzan reconhecia ou sabia da existência do Tanjiro e se surpreende quando vê ele com os brincos? Então, há algo aí que não tá cheirando muito bem. Curtiu? Bora lá! Oi, eu sou Marcos. Embora Demon Slayer já tenha chegado ao seu término no mangá, muitos mistérios foram gerados na trama, principalmente quando descobrimos que há Onis, além do Muzan, capaz de criar outros Onis, e é aí que a brecha para teorias e dúvidas aumenta, porque levanta a questão: será que de fato foi mesmo o Muzan que foi atrás da família do Tanjiro? Agora, se você quiser mesmo entender esse mistério junto comigo, esteja preparado para spoilers, principalmente se você viu apenas o anime. Se você viu o mangá, é lógico que você já sabe. À medida que os capítulos avançavam, íamos sabendo parte do quebra-cabeça que colocava a família do Tanjiro na história, principalmente depois de saber que de alguma forma tanto Tanjiro quanto seu pai estavam de algum jeito ligados ao único caçador de Oni que na história inteira foi o único capaz de derrotar Muzan. E humilhou tanto Muzan que, com medo de morrer, ele teve que fugir e se escondeu por muito, mas muito tempo, até que esse pilar morreu de velhice. Assim, sendo o seu arqui-inimigo, o único capaz de derrotar Muzan, tinha morrido, então ele finalmente voltou à ativa. O Muzan é praticamente invencível, tendo sua única fraqueza, o Sol. E o único usuário existente capaz de usar a respiração do Sol foi justamente a pessoa que humilhou Muzan. E a sua respiração é tão poderosa que quando feriu o Muzan, ele não conseguiu se regenerar dos machucados, tendo ficado com as feridas da batalha para sempre. Mas lógico que ele mascara seus ferimentos com a sua mudança de forma, ali fingindo que está bem quando na verdade ele está todo retalhado. Mas é aí que encontramos uma encruzilhada. Yorichi, o criador das respirações e que desenvolveu todas as principais técnicas da obra para derrotar o Muzan e seus Onis, tinha um irmão gêmeo. Esse irmão não era tão bom quanto Yorichi, tinha inveja dele ao ponto de que em algum momento da história ele desertou dos caçadores de Oni e se tornou o primeiro Lua Superior e o braço direito de Muzan, Kokushibou, o Lua Superior 1, e segundo Oni mais poderoso da obra. E nem ele, conhecendo seu irmão, consequentemente sabendo ali das suas fraquezas, conseguiu derrotá-lo. Mesmo Yorichi, o caçador e detentor da respiração do Sol, tendo ficado muito, mas muito velho mesmo, perdeu. No caso, ele estava tão velho que, quando enfrentou o Kokushibou, conseguiu derrotá-lo mesmo assim, surpreendendo o Kokushibou, que nem a velhice conseguiu deixá-lo mais fraco. E Yorichi morreu de velhice e não matou o Kokushibou porque não quis ou porque não teve tempo, entenda como você quiser. Seja como for, o Kokushibou é muito poderoso, porque ele é o único que usa as técnicas de sangue em conjunto com as respirações. E é aí que começamos a entender melhor Demon Slayer. Tirando o Sol, a única fraqueza do Muzan e de Kokushibou eram Yorichi. Os outros caçadores eram muito mais fáceis de se lidar. Tanto é que nesse tempo todo eles nem fizeram questão de enfrentar os caçadores de Oni. Mas temendo que possa vir um sucessor de Yorichi, eles fizeram questão de acabar com qualquer um que pudesse aprender a respiração do Sol. E é aí que as coisas começam a ficar mais interessantes. Os séculos foram se passando, só que quando Yorichi estava viajando pelo mundo sozinho na época que ele era vivo, ele ensinou o segredo da respiração do Sol para um morador de uma vila local. Isso, de alguma forma, acabou virando uma tradição na família desse morador, e essa respiração, sem essa pessoa saber que era uma respiração, foi passada de geração em geração através de uma dança da cerimônia local. E é aí que décadas depois chegamos em Tanjiro e em seu pai. O pai de Tanjiro replicava essa dança da família e o Tanjiro observava essa dança, ao ponto de que quando ele aprendeu as técnicas de respiração, viu que a dança da família dele parecia mais movimentos de luta, assim despertando a respiração do Sol, que lá na frente viria a ser a resposta para um possível confronto com Muzan. Mas agora voltando do início,
quem então foi atrás da família do Tanjiro? A resposta é clara, foi o Muzan. Isso foi revelado muito mais tarde, mas o pulo do gato, a questão é por que ele levantou ali do seu esconderijo e simplesmente falou: ah, vou da família daquele cara ali e vou acabar com todo mundo. Tem um verdadeiro motivo por trás disso. Como sabemos, cada Oni, assim que recebe o sangue do Muzan, além de ganhar os poderes padrões, desperta uma habilidade única. Essa habilidade é exclusiva da sua natureza. Então muitas das habilidades que vemos dos Oni são reflexos da sua alma. Em resumo, é quase aleatória as habilidades que esses Oni recebem. O Muzan não controla essas habilidades que eles vão receber e nem tem essas habilidades que eles recebem. Como por exemplo, tivemos aquele Oni capaz de controlar sua própria mansão, sejam as salas fazendo elas mudarem de lugar ou a habilidade de teletransportar pessoas pelos cômodos. Também tivemos o Oni das setas, enfim. Cada um ganha um poder único, que, como eu disse, nem o próprio Muzan tem. Ou seja, o sangue dele, além de gerar esses Onis, também gera Onis com novas habilidades. E à medida que a sociedade evolui, as interações das pessoas evoluem, fazendo assim surgir habilidades novas. Mas aí é que tá. Muzan almejou ser perfeito. O experimento que ele havia recebido, que o transformou em Oni, não estava completo. Então a falha do experimento é a sua única fraqueza, no caso o Sol. Ele almejava então concluir o experimento, caçando o ingrediente final, que é a flor chamada de lírio da aranha azul. Se ele obtivesse essa flor, ele poderia concluir a outra parte do experimento e se tornar imune ao Sol. Mas ele procurou por tanto, mas tanto tempo mesmo, chegou um dia que ele simplesmente desistiu. Inclusive, um motivo dele ter um exército de Oni é justamente ter mais pessoas que possam procurar essa flor. Mas como eu disse, o tempo passa e Muzan desiste. Mas ele lembra então de algo, que ao longo das décadas, ele e Kokushibo matavam sempre qualquer um que pudesse usar a respiração do Sol. E é aí que ele tem uma ideia. E se ele tornar um usuário da respiração do Sol um Oni? É aí que Muzan bola seu segundo plano. Ele dedicou seus anos vivo para aprender os segredos do seu experimento e da ciência. Assim sendo, ele sabia que era questão de lógica, que em algum momento o seu sangue seria capaz de criar um Oni que é imune ao Sol. Então, ele junta 2 mais 2. Ele então pensou em testar essa teoria nos descendentes da respiração do Sol e vai atrás da família Kamado, que por gerações praticava a respiração do Sol sem saber através da dança. Chegando lá, ele não encontrou ninguém que soubesse a respiração e ninguém para enfrentá-lo. Então, ele sabendo que o segredo da respiração está ligado a uma marca especial que aparece após um grande trauma ou um choque psicológico perto de morrer, ele faz um massacre. Mas ninguém desperta a marca ou usa a respiração nele. Então, antes de partir, ele infecta eles com seu sangue e caso algum desses sobrevivesse à transformação, talvez, mas talvez, essa pessoa que tem a respiração do seu Sol no sangue se tornaria então o Oni perfeito e fosse imune ao Sol. E então, se isso acontecesse, ele usaria sua carta na manga, sua habilidade especial. Quando ele consome um Oni que ele transforma, ele também pode herdar as habilidades desse Oni. Ou seja, se ele criar um Oni perfeito que é imune ao Sol, ele vai lá, devora esse Oni e ganha essa habilidade também. Mas agora voltando, após atacar a família Kamado e infectar eles com seu sangue, ele simplesmente parte do local e pouco tempo depois chega Tanjiro, que dá o início do anime e do mangá que a gente vê dele tentando encontrar o meio de curar Nezuko. E esse então foi o motivo do Muzan atrás da família do Tanjiro. Ele estava tentando criar um Oni imune ao Sol. E de fato, criou. E eu espero que tenha respondido sua dúvida. E se parece algo bobo, pra quem assim como eu acompanhava semanalmente os capítulos sendo lançados de Demon Slayer, ficou com essa dúvida ó, um tempão, meu filho. Foi um tempão a gente lançando assim semana, vai, será que vai? Será que vai? Aí passava os capítulos e era só diálogo, então era 15 capítulos pra uma luta, pra lá no final a gente saber a resposta. Era tanta teoria ó, quanto lançava, é igual o Jujutsu. Tá lançando o Jujutsu, agora que veio o anime, né? Mas pra quem acompanhava desde o capítulo 30 igual eu, meu filho, aquilo ali é uma tortura, você saber das coisas de pouquinho em pouquinho, porque um capítulo de anime, eu acho que aborda 3, 4 do capítulo do mangá, e agora o mangá é umzinho só, tá? É umzinho só e só na outra semana, e às vezes entra feriado no Japão, e feriado disso, feriado daquilo, e fica 3 anos acompanhando pra ver o que acontece em meia temporada de anime. Então é muita coisa, foi muita teoria que a gente bolou ao longo desse tempo. Mas tá aí a resposta pra você que quis spoilers. O Muzan queria criar um Oni perfeito, imune ao Sol, e criou. A Nezuko, ela é imune ao Sol e não precisa comer carne, ou seja, ela é perfeita. Assim, o experimento deu certo nela. Mas é isso, eu te peço assim, se inscreva no meu canal, porque isso me ajuda de verdade, cara. Além disso, dê um like no vídeo e, cara, se você ficou com uma dúvida, ou então falou, não é por causa disso, é por causa daquilo, comenta aí nos comentários. Comenta nos comentários é ótimo. Mas sério, fala aí nos comentários aí que a gente pode trocar figurinha, entendeu? Eu respondo, ou então outra pessoa que vai ver isso daí vai te responder. Então é isso. Eu sou o Marcos, eu te vejo no próximo vídeo. Fui!